Bom dia, bom dia! Não sei se você tá vendo de tarde, de noite. Gente, bom dia. Tô saindo agora para ir num cliente novo. Vou falar com vocês sobre a primeira visita no cliente, como que funciona. Então, tô indo, não conheço os clientes, foi indicação. E aí, depois eu vou voltar para contar para vocês quando é que eu vou fazer a primeira visita, quando é necessário, quando não é, quando eu consigo fazer uma proposta sem ir até o local, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Um beijo. De volta ao escritório e aí eu vou conversar com vocês, gente, sobre essa primeira visita no cliente. Muita gente tem dúvida, eu recebo perguntas assim: o que eu tenho que falar na primeira reunião? Eu já tenho que falar alguma coisa de orçamento, alguma coisa de valor? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Como que funciona aqui no escritório? A gente recebe pedidos de orçamento por alguns canais. Então a gente tem o telefone do escritório, que é o WhatsApp também. Então muita gente manda o WhatsApp, hoje quase ninguém liga. A gente tem um formulário que a gente criou, que a gente deixa lá num link no nosso Instagram. A pessoa entra nesse link e lá vai ter esse formulário. Então as pessoas preenchem e a gente recebe por e-mail. E também tem gente que pede orçamento pelo direct, enfim, tem alguns meios, né? E aí, como que eu faço? Eu vou filtrando, eu vou vendo o que cada um quer e às vezes, gente, com uma conversa eu consigo montar uma proposta. Hoje eu faço dessa forma, mas lá no início eu sempre ia até o meu cliente para ele me conhecer, para eu conversar, para eu ver o espaço. Isso era muito importante porque eu estava começando, eu não tinha um portfólio, as pessoas não me conheciam, eu não tinha muito conteúdo, tá, de projeto, né? Então eu tinha que ir lá e conquistar meu cliente de alguma forma, porque ele não sabia como era o meu projeto. Então eu tinha que ir lá, passar confiança e tudo mais. Então no início sempre eu ia até o cliente, tá? Hoje a gente tem muita indicação, então isso já facilita muito. Então é meio caminho andado, né? Quando a gente é indicado para alguém, então a pessoa fala: nossa, eu fiz um projeto com a Luciana, eu gostei muito do trabalho, gostei da equipe. E, enfim, o projeto deu tudo certo, tal, foi tranquilo. Então, isso, gente, já é assim, quase 80% do caminho. Então, como a gente tem muita indicação hoje, isso ajuda, certo? Mas não é por causa disso que eu não vou no local, tá? Tô só falando aqui o contexto todo, como que eu fazia e como que é hoje. E lá naquela época que eu tava começando, não era indicação, as pessoas me encontravam e pediam um orçamento. Então, eu tinha que, de alguma forma, mostrar como que era o meu trabalho, falar de mim, dos meus projetos, né? E isso a pessoa ia gostar de mim ou não. Hoje, não é todo pedido de orçamento que tem a necessidade de eu ir até o local. Então, dependendo do que for, eu chamo essa pessoa para conversar, pode ser WhatsApp, pode ser por telefone, e eu peço algumas informações. Se eu conseguir entender o que aquele cliente quer, eu já falo para ele que eu já tenho as informações necessárias para montar uma proposta para ele. Agora, se eu também tenho que sentir meu cliente, né, gente? Se eu ver que tem um cliente assim que fica um pouco pé atrás, essas coisas, a gente marca uma reunião, mesmo que seja online, mesmo que eu tenha todas as informações necessárias para montar essa proposta, eu marco uma reunião online com ele, até para eu não gastar meu tempo deslocando ou ele vindo até aqui. Aí a gente conversa e tal, e nessa reunião online eu tento cativar o cliente e aí eu consigo montar essa proposta também. Agora, em alguns casos, gente, é necessário a gente ir até o local para conhecer o espaço, para entender o que o cliente quer. Então, quando é uma coisa bem complexa, a gente tem que ir. Por exemplo, eu quero fazer a reforma da minha cozinha. Ok, você tem fotos da sua cozinha, você pode me encaminhar. E aí, gente, com isso eu consigo fazer a proposta, eu não preciso ir lá ver a cozinha. Às vezes o cliente me manda foto e fala: é uma reforma completa da cozinha. Ou assim, eu quero trocar tudo, mas manter o piso, um exemplo. Eu consigo fazer, né? Não preciso ir lá. E agora, outro exemplo também, que é super tranquilo de você montar uma proposta. Eu quero fazer a reforma completa do meu apartamento. É um apartamento de tantos metros quadrados e eu quero reformar ele inteiro, revestimento, marcenaria, marmoraria. Aí eu falo assim: cliente, você tem a planta desse imóvel e as fotos para me encaminhar? Muitas vezes eles têm e com isso eu consigo montar a proposta. Agora, por exemplo, se fosse eu quero mexer nisso na cozinha, mas isso não, isso no banheiro, mas isso aqui não.
a sala toda. Então, quando é muita informação assim, é interessante você ter o espaço para entender. E hoje foi um cliente assim, foi indicação também, então isso é muito legal quando alguém indica a gente. Eu falo assim, gente, quando o cliente indica é muito bom, quando ele volta é melhor ainda, né? O mesmo cliente voltar. E aí foi indicação, esse casal entrou em contato e eles compraram uma casa, estão saindo de um apartamento, estão indo para uma casa e eram várias informações, porque eles acabaram de investir um valor alto numa casa, então eles não podem simplesmente quebrar tudo e reformar tudo, que era o que eles queriam. Mas, né, a gente vai fazer o possível até para eles entrarem confortável, né, entrar e sentir que é a casa deles e tudo mais. Então a gente marcou uma reunião. Aí eu fui lá de manhã, aí foi bom que a gente se conheceu. Isso é muito importante, porque eu sempre falo que a gente tem que gostar do nosso cliente, o nosso cliente tem que gostar de nós, porque a gente vai conviver durante um tempo. Gente, se não der certo no primeiro encontro, não vai dar certo depois. Eu já tive casos que eu tive a primeira reunião e falei, ai meu Deus, esse cliente vai me dar problema. A gente sente, sabe? E com o passar do tempo a gente vai ficando craque nisso. E realmente deu. E quando fecha, às vezes eu torço, às vezes eu nem quero fechar o projeto, e às vezes fecha e dá problema. Então, é muito importante esse primeiro contato. E o casal é uma gracinha, e eles foram me falar, e aí a pessoa conta, né? Me contaram que é a realização de um sonho, comprar uma casa, que eles moravam em apartamento a vida toda, tem 2 filhos pequenos, então eles estão sonhando com os filhos correndo e tal. Eu ouvi a história, muito importante tudo isso. E aí a gente foi andar pela casa e eles foram me falar o que eles gostariam de mexer e o que vai ficar, porque isso é provisório. Eles vão fazer uma reforma para entrar na casa, para daqui 3 anos construir uma nova casa dentro desse lote, tá? Então era muito importante eu estar ali, porque por telefone, gente, por foto, eu não ia conseguir entender o que eles queriam. Você pergunta, e o que eu tenho que falar, Lu, nessa primeira reunião? E eu já tenho que falar alguma coisa de valor? Eu tenho que cobrar por essa visita? Em relação a cobrar a primeira visita, vai de escritório para escritório, eu não cobro, tá? Porque, igual eu tô te falando, tem situações que a gente tem que ir até o local para ver o espaço, para montar essa proposta. Então, não cobro essa primeira visita, eu vou até o local, dou toda a atenção para o meu cliente, vejo tudo, anoto tudo e aí eu monto essa proposta, não tem custo nenhum. E nessa primeira reunião, gente, você não tem que ficar preocupado o que você vai falar, você vai ter que escutar o seu cliente. É o momento de você se apresentar, óbvio, né? Falar do seu trabalho, mas o mais importante é você ouvir o seu cliente, anotar tudo que ele está falando. Se você quiser levar uma trena, você leva uma trena para tirar alguma medida, para você ter uma noção do espaço ali. Se quiser pode tirar foto, eu não tiro foto nessa primeira visita, né, mas anoto tudo que eles estão me falando, então sempre vou com uma prancheta, vou com alguma coisa para anotar e não falo de valor, você não tem que falar, você tem noção de quanto vai ficar o projeto? Ainda não, eu vou pegar essas informações e eu vou chegar lá no escritório e vou preparar a proposta para você. Então assim, aí você fala, eu não cobro por metro quadrado, nem não precisa falar como você cobra, eu cobro por várias informações, não é por metro quadrado nem por hora, é um combo de informações que vai determinar o valor do meu projeto. Então não tem como eu passar um valor assim de imediato. Aí eu falo que eu vou fazer isso e vou encaminhar a proposta. Eu encaminho a proposta, gente, geralmente dentro de 2 dias. Esses clientes estão com muita pressa para variar um pouquinho, e aí eu acho que eu vou encaminhar hoje mesmo no final do dia. Então você não tem que falar de valor de projeto, valor do seu trabalho, não tem necessidade, não precisa ficar apavorado com isso. E há muita gente também pergunta assim, olha, você acha que essa obra vai ficar quanto? Isso tudo que eu tô te falando, você acha que isso aqui vai ficar quanto? É muito difícil passar esse valor também, porque você nem começou o projeto, você não sabe nem assim qual é o piso, qual é a pedra, é muito difícil passar o valor, gente. E até mesmo quando a gente tem uma noção do valor do metro quadrado reformado, que a gente tem essa noção e cada cidade vai ter um valor, mesmo assim é difícil você falar isso para o seu cliente nesse momento. Primeiro, quantas vezes eu termino um projeto, encaminho o projeto para orçamento, eu encaminho para 2 empresas de obra. Um exemplo, cobra 20 mil a mão de obra, a outra cobra 36, é o mesmo serviço, sabe? Então, assim, é difícil eu falar para o meu cliente quanto que vai ficar essa obra. Então, também nessa primeira reunião, eu não falo, e sou bem sincera, gente, agora é meio difícil eu passar esse valor, porque eu preciso
a gente precisa começar o projeto, a gente precisa entender melhor como que vai ser, que tipo de pedra a gente vai colocar, para a gente ter uma noção. Mas é importante eu saber quanto vocês têm para investir. Porque aí quando a gente começar o projeto, a gente vai conversar mais detalhadamente sobre isso, né? Porque aí a gente tem que ter uma noção do que a gente pode colocar nesse projeto, que tipo de revestimento, que tipo de pedra, que tipo de produto a gente pode colocar. Quando o cliente pode investir mais, a gente pode escolher uma pedra mais cara, por exemplo, uma torneira mais cara. Quando ele não pode, a gente tem que ir por outros caminhos. Então, não fica preocupado nem desesperado que você tem que falar valor na primeira reunião. Não, você vai lá, você vai conversar, você vai anotar tudo e aí você vai falar que você vai preparar essa proposta e encaminhar para eles. Eu sempre pergunto se eles querem essa proposta por e-mail, pelo WhatsApp, porque daí eu vou fazer da melhor forma para eles. Eu quase não apresento a proposta, eu encaminho. E outra coisa que muita gente fala que é apresentar a proposta. É muito tranquila, sabe, de entender. Então eu encaminho e falo, olha, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Geralmente eles têm dúvidas, eu já até sei quais são as dúvidas. Eles encaminham essas perguntas e eu respondo por vídeo, por áudio, aí eu mostro a proposta e falo, você quer marcar uma reunião pra gente conversar sobre a proposta? Então é assim que eu faço, mas muitos escritórios apresentam a proposta e falam que assim a chance de fechar é maior. Cada um faz de um jeito, eu não sinto essa diferença aqui não. Passo a proposta para o nosso cliente, eu espero uns 2 dias, se não der notícia, eu mando uma mensagem perguntando, oi cliente, e aí, você conseguiu analisar a nossa proposta? Qualquer coisa eu estou à disposição. Às vezes ele fala, consegui, mas estou esperando outros orçamentos, aí eu entro em contato. Às vezes ele fala, ai, foi muito corrido, ainda não consegui sentar para conversar com meu marido, com a minha esposa, mas a gente vai fazer isso até o final da semana e retorno. Ou fala, conseguimos sim, a gente vai entrar em contato com você até tal dia. Então é sempre bom a gente perguntar se o cliente conseguiu ver, porque é aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, e você tem que mostrar interesse, que você quer fechar esse projeto. Tem que mostrar interesse, que você gostou da ideia do projeto. Ai, que legal, nós vamos transformar essa casa, vai ser muito bom, já tô empolgada, tô ansiosa também pra gente começar. Então, mostrar que você também vai se envolver no sonho do seu cliente. Então é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida desse primeiro momento, de quando ir até o seu cliente, o que você tem que falar, você pode mandar aqui, manda aqui embaixo nos comentários que eu faço questão de responder. E siga a gente também lá no Instagram, @LucianaBorgesArquitetura, e aqui no canal do YouTube, tá bom? Um beijo e fui!